Pauta da sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Sempeixe, a ser realizada no dia 28 de abril de 2025. Chamada e verificação de quórum. Arlindo Martins Florentino, Geraldo Eustáquio Nardi, João Deon Alves Couto, José da Purificação Vieira, Max Vinícius Ribeiro Carneiro, Nonato Charles Mantena Noberto, Pedro Wagner Pereira, Reinaldo Pereira Viana, Romar Chaves Canazarte. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Sempeixe, declaro aberta essa sessão. Leitura da ata da quinta reunião ordinária realizada no dia 14 de abril de 2025. Senhor presidente, Renata está fazendo a leitura da ata. Por que, vereador? Ata da quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Sempeixe, realizada no dia 14 de abril de 2025. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2025, às 18 horas, reuniram-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Sempeixe, Estado de Minas Gerais, os vereadores em reunião ordinária, sob a presidência do vereador José da Purificação Vieira, o qual convidou os vereadores Reinaldo Pereira Viana, vice-presidente, e João Deon Alves Couto, primeiro secretário, para comporem a mesa diretora. Feita a chamada, foi registrada a presença de todos os vereadores, a saber: Arlindo Martins Florentino, Geraldo Eustáquio Nardi, Max Vinícius Ribeiro Carneiro, Nonato Charles Mantena Norberto, Pedro Wagner Pereira e Romar Chaves Canazarte. Verificado o número regimental nos termos... Verificado o quórum nos termos regimentais, o presidente declarou aberta a reunião. Ato contínuo, foi realizada a leitura da ata da quarta reunião ordinária, realizada no dia 24 de março do ano em curso, que é colocado em turno único de discussão, não houve óbice, sendo a mesma submetida em turno único de votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Após o resultado, o presidente proclamou aprovada a ata. Na fase de correspondência, foi lida mensagem do Executivo Municipal, que encaminhou o projeto de lei de diretriz orçamentária, LDO, para o exercício financeiro de 2026, no qual informou que os anexos de metas fiscais e riscos fiscais seriam remetidos posteriormente para análise conjunta com o texto da LDO. Com a aprovação do plenário, o padre Juquinha fez uso da palavra para convidar os vereadores para uma reunião sobre o tema da campanha da Fraternidade 2025, Ecologia Integral. O sacerdote destacou a exclusão social dos pobres e a degradação ambiental, propondo construção de políticas públicas com foco em sustentabilidade sobre a conscientização no combate ao uso de agrotóxicos, incentivo à coleta seletiva e à preservação das nascentes. Propôs ainda uma reunião no dia 22 de abril, às 19 horas, na Câmara, com a presença de lideranças políticas e comunitárias, incluindo deputados estaduais, para discutir ações concretas em prol da justiça social. Também sugeriu a implantação do orçamento participativo municipal como instrumento de democracia efetiva. Ato contínuo, foram apresentadas as indicações a saber: número 62, implementação de programas de internet rural gratuita e com preços subsidiados para a população da zona rural de Sempeixe. 63, que seja realizado novamente o programa de castração móvel de cães e gatos, visando o controle da procriação de animais e a melhoria da saúde pública no município de Sempeixe. 64, contratação de um médico veterinário para prestar assistência técnica gratuita aos pequenos produtores rurais do nosso município, sendo as 3 de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira. 65, reparo, instalação de manilhas em caráter de urgência na estrada da comunidade do sítio Sapucaia, próxima à residência do senhor Tatão de Sininha, de autoria do vereador presidente José da Purificação Vieira. 66, melhorias na estrutura do campo de futebol da comunidade de São Bartolomeu. 67, campeonato regional de futebol no distrito de São Bartolomeu. 68,
construção de arquibancadas, área coberta e instalação de rede elétrica e abastecimento de água por meio de poço artesiano no campo de futebol da comunidade de Córregos Curu, sendo as 3 de autoria do vereador Max Vinícius Ribeiro Carneiro. 60... perdão, e está escrito Córrego Fundo mesmo, tá, gente? Eu falei Córrego Escuro, está escrito no campo de futebol da comunidade de Córrego Fundo. Pensei numa coisa, mas está escrito Córrego Fundo. Sendo as 3 de autoria do vereador Max Vinícius Ribeiro Carneiro. 69. Necessidade de abertura de procedimento licitatório na modalidade que se mostrar mais adequada e vantajosa para a administração pública, visando a contratação de profissionais da área de saúde, especificamente psicólogo e fonoaudiólogo, com especialização em análise do comportamento aplicada, com o objetivo de oferecer atendimento especializado às crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, que é o TEA, no âmbito do município de Sempeixe, Minas Gerais. 70. Execução de extensão da rede de iluminação pública na rua situada acima da rua Manuel Francisco do Carmo, Rua Oswaldo Basto Werneck, nas imediações do número 162, onde se encontra situada a residência do senhor Cristiano, e nas imediações do número 172, onde se encontra a residência da senhora Margarida. 71. Levantamento técnico e execução de obra de construção de muro de arrimo e reparação do calçamento na rua Alípio Paulino Lama, sendo as 3 de autoria do vereador João Deon Alves Couto. Submetidas em turno único de discussão, não houve objeção, que submetidas em turno único de votação foram aprovadas por unanimidade, sendo proclamado o resultado pelo presidente. Prosseguindo, passou-se para a leitura de parecer. Ato contínuo, foi colocado em segundo turno de discussão o projeto de lei número 4 de 2025, que autoriza o município de Sempeixe a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é o BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, que, não havendo objeção, foi submetido em segundo turno de votação, o qual foi aprovado por unanimidade e proclamado o resultado pelo presidente. Depois, foi colocado em primeiro turno de discussão o projeto de lei complementar número 5 de 2025, que dispõe sobre autorização para que o Executivo Municipal proceda à redução de carga horária sem redução de remuneração de servidor público que possua filho ou cônjuge, ou seja, responsável legal de pessoa portadora de deficiência em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1097, que, não havendo objeção, foi submetido em primeiro turno de votação, o qual foi aprovado por unanimidade, sendo o resultado proclamado pelo presidente. O vereador João Deon Alves Couto requereu verbal ao presidente a dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei em questão, que, consultado o plenário, foi aprovado por unanimidade, que, submetida então em segundo turno de discussão, não houve objeção da matéria, sendo mesmo colocado em segundo turno de votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Após o resultado, o presidente proclamou aprovado o projeto de lei complementar número 5 de 2025, em segundo turno. Dando continuidade aos trabalhos, foi colocado em primeiro turno de discussão o projeto de resolução legislativa número 1 de 2025, que regulamenta a contratação pela Câmara Municipal de Sempeixe de estagiários sem vínculo empregatício, estudantes de nível superior, de cursos profissionalizantes técnicos e ensino médio, na forma da Lei Federal número 11.788, de 25 de setembro de 2008, que, não havendo objeção, foi submetido em primeiro turno de votação, o qual foi aprovado por unanimidade, sendo o resultado proclamado pelo presidente. Encerradas as matérias, foi lida a mensagem de felicitação pelo aniversário do vereador Geraldo Eustáquio Nardi e também uma mensagem relativa ao Abril Azul.
campanha de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Encerrado os trabalhos e confirmada a presença de todos os vereadores na chamada final, o presidente deu por encerrada a reunião, que após lavrada, lida e aprovada, a presente ata segue assinada pelos membros da mesa diretora e todos os vereadores presentes. A ata está em discussão. Vou colher a votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Declaro aprovado a ata. Leitura de correspondência. Boa noite. Nós temos uma correspondência aqui, um ofício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O ofício 6257 de 2025, referente ao processo 108.46.79. Belo Horizonte, 19 de março de 2025. Ao excelentíssimo senhor José da Purificação Vieira, presidente da Câmara Municipal de Sempeixe. Senhor presidente, cientifico Vossa Excelência da decisão disponibilizada no Diário Oficial de Contas do dia 4/2/2025, referente ao processo em epígrafe e constante do acórdão. Informo-lhes que os documentos produzidos pelo Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa e acordos, estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas de Minas Gerais, no endereço www.tcmg.gov.br. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. O presente processo, que é esse 108.46.79, ele não se refere àquela prestação de contas anual que o tribunal manda para casa para que nós analisamos, né, aprovamos ou rejeitamos. No caso, o processo referente à prestação de contas de 2020, que foi o processo 110.47/22, já foi aprovado nesta casa. Todos os requisitos formais foram observados pelo Tribunal de Contas e esse processo, inclusive, também já se encontra arquivado. O presente ofício, ele trata-se de um processo 108.46.79, que se refere à prestação de contas decorrente a uma auditoria e monitoramento que foi feito pelo Tribunal de Contas no município. Com vista a analisar questões relacionadas à educação, à creche, inclusive foi feito em quase todos os municípios de Minas. Em alguns municípios, essa auditoria gerou uma série de recomendações, né, e determinações de melhorias, né, para o município. Segundo este ofício e os documentos anexos, né, que se encontram disponíveis para os caros edis aí na secretaria desta casa, estas recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de Contas já foram sanadas pelo município. Assim, esse processo também, que é o 108.46.79, também já, inclusive, já está arquivado pelo Tribunal de Contas. Esse ofício é mesmo para os senhores terem ciência, tá? Que foi realizado essa auditoria e esse monitoramento, né, nas questões da educação aqui do município. Ele não requer, né, aprovação dos senhores, é mesmo para ter ciência que houve esse processo no município, inclusive, né, as recomendações foram sanadas aí pelo município. E encontra-se disponível na secretaria, caro, né, os senhores queiram, está analisando todo o processo, se encontra na secretaria toda a cópia
do processo com toda a documentação. Né? Se tiver alguma dúvida, a gente está aí para responder. Tudo certo? Obrigado, doutora. Distribuição no projeto de lei 06 de 2025, que institui o calendário oficial do município de Sempeixe, Minas Gerais, a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo nas Escolas e das outras providências, da autoria do vereador Deon Couto. Despacho para as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Saúde, Esporte, Ciência, Cultura e Lazer. Passamos agora para a distribuição do projeto de lei 007/2025, que dispõe sobre a prioridade de atendimento e veículo público exclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista no município de Sempeixe e da outras providências, de autoria do novo vereador Nonato, no qual despacho para as mesmas comissões: Legislação, Justiça e Redação, e Comissão de Educação, Saúde, Esporte e Ciência, Cultura e Lazer. Então, esses dois projetos encontram-se na mesa dos senhores. Ele entra em votação na próxima reunião, já entra na pauta. Ele fica agora despachado para as comissões para ter parecer dos senhores. Leitura de indicação. Indicação 072 de 2025, de autoria do vereador Arlindo Martins Florentino. Indica o Executivo Municipal a necessidade de implantação de um sistema informatizado para os prontuários médicos na unidade de saúde de Sempeixe, São Bartolomeu e São Paulino. Indicação número 073 de 2025, de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira. Indica o Executivo Municipal o estudo de viabilidade para a concessão de gratificação mensal por assiduidade aos servidores públicos municipais. Indicação número 074 de 2025, de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira. Indica o Executivo Municipal, junto aos órgãos competentes, que adote medidas necessárias para viabilizar o asfaltamento da estrada que liga o município de Sempeixe à BR-262. Indicação 075 de 2025, de autoria do vereador Pedro Wagner Pereira. Indica o Executivo Municipal que seja realizado o estudo quanto à viabilidade e legalidade da substituição dos telhados de amianto por telhas coloniais nas residências de famílias em situações de baixa renda. Indicação 076 de 2025, de autoria do vereador João Deon Alves Couto. Indica o Executivo Municipal que envie à Câmara Municipal um projeto de lei dispondo sobre regulamentação da disposição de coleta de entulhos, resíduos sólidos e lixo domiciliar no âmbito do município de Sempeixe, com os seguintes objetivos: estabelecer dias e horários fixos para a coleta de entulhos, resíduos sólidos de construção, limpeza de quintais e reformas, a serem previamente definidos e divulgados pela Secretaria Municipal de Obras. Determinar a proibição de descarte de entulho em vias públicas fora dos dias e horários estabelecidos, prevendo-se as sanções administrativas, inclusive multas aos infratores. Regularizar e publicizar os horários da coleta seletiva de lixo domiciliar orgânico, de modo a permitir que os cidadãos acondicione e deposite o lixo de maneira adequada, com antecedências ao horário de recolhimento. 4. Promover, por meio da Prefeitura e do setor de obras, ampla campanha educativa de conscientização da população quanto à correta destinação do lixo e ao cumprimento das normas municipais.
Indicação 077, de autoria do vereador João de Alves Couto. Indica o Executivo Municipal para que sejam tomadas providências adiante listadas. Realizar a substituição das manilhas atualmente entupidas na rua São Vicente e Rodolfo Starling, as quais têm comprometido a adequada drenagem das águas pluviais na região. 2. Proceder à limpeza de todos os bueiros localizados no perímetro urbano e nos distritos do município, considerando que muitos encontros entupidos encontros obstruídos por detritos causaram sérios transtornos à população e comprometendo a eficiência da rede da captação de águas pluviais. Indicação 078 de 2025, de autoria do vereador João de Alves Couto. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, determinar o setor competente que proceda com a necessidade para a aquisição de tambores para a coleta de lixo com capacidade mínima de 200 litros, sugerindo que a instalação se dê em pontos estratégicos na cidade, de modo a garantir o acondicionamento adequado dos resíduos gerados e a preservação da limpeza urbana. Indicação 039, de autoria do vereador Nonato Charles Mantena Norberto. Indica o Executivo Municipal a implantação de quebra-molas e placas de sinalização de pare nas seguintes vias: ruas Nossa Senhora das Graças, Rua Dona Almerinda, Rua Francisco Repolês Gomes e Rua Antônio José Jardim. Indicação 080, de autoria do vereador Max Vinícius Ribeiro Carneiro. Indica o Executivo Municipal a solicitação à elevação do nível da estrada rural que liga a comunidade da Colônia à localidade conhecida como Cachoeira do Nanito, bem como a realização de serviços de manutenção, reparo de cascalhamento da via, visando melhorar o acesso às comunidades do Barbosa, Califórnia, Fundão, São Bento e Baú. Senhor presidente, são essas as indicações. As indicações estão em discussão. Vou colocar em votação as indicações. Como voto o novo vereador Reinaldo? A favor. Como voto o novo vereador Taquinho? Como voto o novo vereador Nonato? A favor. Como voto o novo vereador Romar Canazaki? A favor. Como voto o novo vereador Vinícius? A favor. Como voto o novo vereador Pedrinho? A favor. Como voto o novo vereador Arlindo? A favor. Como voto o novo vereador Deon Couto? A favor. Declaro aprovado as indicações. Dando continuidade à tramitação da matéria da reunião no interior, passaremos para o segundo turno de discussão do projeto de resolução legislativa número 001/2025, que regulamenta a contratação pela Câmara Municipal de Sem Peixe de estagiários sem vínculo empregatício, estudante de nível superior e cursos profissionalizante, técnico e ensino médio, na forma da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. Eu colhi a votação do projeto. Como voto o novo vereador Reinaldo? A favor. Como voto o novo vereador Taquinho? A favor. Como voto o novo vereador Nonato? A favor. Como voto o novo vereador Romar Canazaki? A favor. Como voto o novo vereador Vinícius? A favor. Como voto o novo vereador Pedrinho? A favor. Como voto o novo vereador Arlindo? A favor. Como voto o novo vereador Deon Couto? A favor. Declaro aprovado o projeto 001/2025 no segundo turno. Conforme inscrição previamente feita
e deferido, convido a senhora Maria de Fátima Basílio Miranda para fazer uso da tribuna livre, em conformidade com o regimento interno. Nessa oportunidade, eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite, né? Ao presidente da Câmara, Lulu Vieira, à mesa, né, diretora, todos os vereadores, todos aqui presentes. E eu sei que eu tenho, né, um certo tempo a estar expondo a minha situação aqui, a situação coletiva que eu vim trazer aqui nessa noite. Eu quero ser bem breve. E se caso algum dos, né, os novos vereadores, alguém tiver alguma pergunta, ao término dessa questão, se puder, se quiser estar me procurando, eu estou à disposição. Nessa oportunidade, eu quero estar expondo dois assuntos que é de interesses coletivos, né? Não é pessoal, somente pessoal, mas interesse coletivo aqui nessa noite. Eu venho pedir, né, em nome da comunidade, eu estou representando a comunidade, né, da minha rua ali, das diretrizes ali, a gente está pedindo uma necessidade de uma implantação de uma mão única e quebra-molas na rua Joaquim Barreto Miranda, especialmente no trecho que se encontra com a rua São Vicente de Paula, com medida de organização e segurança no tráfego local. O motivo dessa petição: a rua estreita, íngreme, principalmente com curva perigosa, próxima à entrada da igreja, à Assembleia de Deus, com pontos cegos, tanto na descida quanto subida, dificultando visão dos motoristas com alto risco de periculosidade, principalmente para as pessoas idosas, crianças e deficientes que moram no local, e também pelo fluxo de pedestre que usa aquele trajeto. Lembrando que eu tive na NK da casa dos vizinhos, eu conto com o apoio dos vizinhos ali. Se caso for preciso eu estar colhendo algumas assinaturas, eu posso estar colhendo as assinaturas, mostrando para os senhores. Peço aos senhores que possam ter, né, se possível, façam uma visita ali na nossa rua, para poder estar olhando a questão que eu pus aqui agora. Ver que realmente necessita, é uma rua muito perigosa ali, a qual pode estar trazendo sério risco, né? E nós temos presenciado algumas situações ali meio desagradáveis. Peço aos senhores que possam olhar por nós ali, né? Não somente um pedido meu, mas um pedido de todos os vizinhanças ali. E também sobre a instalação de iluminação pública na rua São Vicente, na imediação da residência de Rosângela Fraga. Motivo: a rua não contém iluminação pública, causando transtornos aos moradores, frequentadores da igreja Assembleia de Deus, entre outros, tendo que dar voltas pela lavanderia para chegar às suas casas. Depois o culto, que é à noite, né, termina por volta das 9 horas. Então, as pessoas têm que fazer essa volta ali para poder estar voltando para suas casas. Principalmente por medo do escuro, né, de vandalismo, assim, e pela falta de visibilidade que pode estar causando ali, ocasionar quedas, não somente aos idosos, até para as pessoas, né, mais novas também estão correndo esse risco. E, acelerando, como eu vi aqui, teve, né, indicações aqui, questão das crianças, né, do transtorno do espectro autista. Eu gostei muito, né, eu vi alguns vereadores ali que propôs, inclusive foi o Deon, né, que falou ali sobre essa proposta de ajuda aqui para esse grupo, né, de pessoas. E esse mês de abril não seria, né, mais viável, como eu tive a oportunidade de estar conversando aqui, e o nobre presidente da Câmara me permitiu, trazendo algumas questões que nós estamos necessitando. Quando eu falo nós, eu estou representando, né, as mães atípicas aqui do município. Né? Não somente eu, mas nós sabemos o quanto essa situação tem crescido, essa caso de autismo tem crescido no nosso município, tem aparecido, tem pessoas que ainda sem laudos, mas que estão em busca, né, de profissionais que possam estar trazendo esses laudos. Eu queria estar falando um pouquinho o que é autismo. Eu não sei se vocês já, né, com certeza, já ouviram falar, não sei se vocês têm parentes que têm. O autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que
afeta a alteração social, comunicação, comportamento com interesses repetitivos restritos, que varia de pessoa para pessoa. Eu sou a mãe atípica de um adolescente de 15 anos, a qual eu tenho enfrentado a cada dia uma luta diária. Então, assim, é só quem tem sabe o que é ter um filho autista dentro de casa. E o que eu vim hoje representando? Eu estou representando mães que estão aqui, uma mãe também ali de São Vitorino, né, que também tem um filho também um pouco mais novo do que o meu já está com 15. E eu estou representando essas mães porque a gente está pedindo uma ajuda. Eu vim aqui para a gente poder estar pedindo ajuda aos senhores, que possa, que eu estou pedindo aqui, né, curso de capacitação voltado para o espectro autista aos profissionais já existentes. O que quer dizer esses profissionais já existentes? Aos professores de educação física, profissionais da saúde e esporte. Palestras educativas no tema em questão no âmbito saúde, escola e município, a fim de construir uma sociedade justa, inclusiva e empática, aprendendo a respeitar e conviver com as diferenças. Né? Voltando a o que quer dizer esse projeto, o motivo, a criação desses projetos, oficinas, e também nós necessitamos de um espaço maior para o atendimento, igual, por exemplo, igual meu filho, ele precisa ser atendido ali no posto. O atendimento dele no posto, ele precisa de um espaço maior, porque ele requer movimento, ele não consegue ficar parado em um local só. Então, a gente precisa de um espaço para atendimento, quem sabe, né, um espaço para recreação, prática de exercício físico. Eles precisam de estar constantemente sendo estimulados para que possa gastar as energias, são energias além do limite. Vocês não imaginam quanto esses meninos têm essa energia. E eles ficam dentro de casa, e isso contribui quando eles ficam muito presos. Eles podem estar presos tanto à sua condição física, como também devido a gente não ter estímulo, não ter aonde levar, não ter aonde fazer com que eles gastem essa energia. E isso causa com que eles ficam irritados, agressivos, se autoagridem e, infelizmente, agride seus cuidadores. Então, a gente está pedindo um socorro. A gente veio aqui pedir um socorro, que os senhores possam estar nos ajudando. E também, embasando também essa questão, eu vim falar aqui também sobre disponibilização, não sei quem fez a indicação, de um veículo maior, exclusivo para atendimento desses meninos, não só. Quando eu falo as pessoas com deficiência, eu não estou sugerindo só os autistas, mas também nós sabemos que tem demandas também que requer aqui no município, que necessita também disso. Mas eu estou representando essa comunidade, essas mães atípicas nessa noite, então eu vou frisar um pouco nessa área. Por que esse carro? A gente já faz, eu e mais outras mães aqui que estão presentes, fazemos atendimento com nossos filhos em outros municípios. Porém, às vezes a gente precisa de um carro maior, porque a gente, igual eu faço semanalmente, mas tem mães aqui que precisam estar indo mais vezes e às vezes não tem, não vou falar assim que não tem, mas às vezes requer uma quantidade, um carro maior para estar cabendo todos. E também, por exemplo, a gente vai levar os nossos filhos numa consulta. Eles não conseguem permanecer o tempo todo ali, onde estiver, no caso em Ponte Nova, esperando que os outros pacientes estejam sendo atendidos, porque isso eles ficam irritados devido à sobrecarregada de movimentos, pessoas, barulho, carro. Então, isso causa um transtorno neles. Eles necessitam que, assim que terminem a consulta, retornem com eles para casa. Então, a gente precisa desse carro para isso. Para poder, nos dias, né, exclusivo naquele dia de atendimento, poder estar levando e retornando para casa o mais rápido possível, sem necessidade de ficar aguardando outras pessoas serem atendidas. A questão de fogos de artifício. Eu também já queria pedir, se possível, né, eu sei que as comemorações, a maioria das comemorações existe fogo de artifício. Não é questão que eu estou pedindo que sejam proibidos. Que fosse, que ótimo, mas infelizmente eu tenho certeza que não tem como. Se possível, fazer as comemorações no ambiente fora, um pouco mais longe da cidade. Ou também a redução também desses fogos, a quantidade desses fogos. Porque vocês não imaginam a situação que a gente fica dentro de casa. Eu já presenciei, eu tenho essa coisa presente na minha casa, essa situação, que ele se auto-agride, agride a si mesmo, é questão de auto-mutilar. Eu já vi situações a esse tipo. Então, por causa do barulho intenso, devido a essa situação, eles ficam tão nervosos. Eu sei que não é só por causa das crianças, adolescentes, crianças autistas, existe crianças, existe jovens, existe adultos. Também nós temos uma situação de velhos, senhoras mais idosos, crianças.
E também pessoas doentes, que também sentem-se incomodadas com esses fogos de artifício em excesso. Então, se possível, se tivesse esse distanciamento ou, pelo menos, diminuição. Eu peço ao senhor, eu sei que eu já completei meus 10 minutos, o senhor me concede mais 5 minutos? Fica à vontade, até mais 5 10. minutos? Outra questão também, senhores, é sobre, eu também vi aqui uma indicação, né, sobre fonoaudiólogo e psicólogo aqui na região, na cidade, né, no nosso município. Nós já temos esses profissionais, sim, temos. E eu tenho que até agradecer pela... a saúde que nós temos aqui é referência. Então, a saúde que já é referência aqui em toda a redondeza aqui, sem peixe é referência. Porém, esses profissionais que estão sendo contratados, eu falo não só por mim, mas tem outras mães também que eu estou representando. A questão é que eles falam que eles não entendem o caso, principalmente quando é um grau 3 de autismo. O meu é grau 3, é o grau mais complicado, vamos dizer assim, fica mais forma de entender. Então, existem níveis leves, médio e graves. O meu é um caso grave. Então, o meu não está sendo assistido devido o profissional, ele fala que ele não entende esse caso, ele precisava de estudar mais um pouco. Então, voltando também, necessita também desses cursos, né, desses profissionais já vir para o município, sabendo, né, porque eu acho que quando eles vêm, eles têm uma demanda, eles conhecem um pouco a demanda, né? E eu gostaria que os senhores olhassem para esse nosso lado também a questão que possa estar sendo atendido, né? Não só meu filho, mas tem mais mães aqui que também os seus filhos não estão sendo atendidos devido a isso. Ele no caso, eu tinha um prazo para poder estar estudando, mas eu não sei se já completou esse prazo, mas nós necessitamos com urgência, porque nós sabemos o quanto é valioso as intervenções. Quanto mais antes o autismo for diagnosticado, quanto mais antes as intervenções existirem, mais você garante um futuro mais tranquilo, mais digno para a classe autista. Eu falo que o meu filho foi o primeiro caso diagnosticado com laudo no município, há 15 anos atrás. Então, a gente sabe que já existia esse autismo. Aí, com certeza, mas não tinha laudo. O meu filho foi esse primeiro. Então, o desafio meu tem sido constantemente. Eu chego a me emocionar quando eu falo, porque só conhece a luta quem está dentro, né? Eu peço aos senhores, agradeço de coração por essa oportunidade, os senhores nem imaginam. E peço aos senhores que os senhores possam nos ajudar. Eu estou pedindo de uma forma coletiva, né, nos ajudar a nós podermos darmos um futuro digno para nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, para eles poder ter, como é que eu falo? Poder sair das suas casas, ter um local para brincar, um local para desestressar, no caso, para poder soltar as energias. E também tem aqueles que são superdotados. Infelizmente, eu já pesquisei, é mínimo o caso, a pesquisa ela aponta que é mínimo o caso de superdotação no autismo. Então, de 100%, você vai tirar aí, no mínimo, 5%, ou às vezes nem chega a isso, que são superdotados. Essas crianças também necessitam também de ser estimuladas. Essas crianças precisam, para poder cada vez mais conseguir, né, que de uma hora para outra, seja uma fase da vida deles, eles vão precisar de uma força ali, tanto na parte psicológica, para poder conseguir prosperar mais. Não só porque eles são superdotados, que eles não necessitam. Eles vão precisar também numa fase da vida. E muito mais também aqueles que não têm essa superdotação, como é o meu caso e outro caso de outras mães aqui. Então, desde já eu agradeço, tá bom? E, se os senhores me permitirem, se possível, uma próxima oportunidade, eu puder estar expondo, eu voltarei com o maior prazer. E qualquer dúvida, os senhores podem estar me procurando. Eu agradeço. Existe um projeto hoje. Pode ler? Só falar isso? Porque você falou sobre isso. Hoje, frisando sobre o que eu falei aqui, existe um projeto de lei, né, número 006, 23 de abril de 2025, que institui no calendário oficial do município de Sem Peixe, Minas Gerais, a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo nas escolas e dá outras providências, de autoria do vereador Deon Couto. Também o projeto de lei 007, de 20 de abril de 2025, dispõe também a prioridade no atendimento e veículos públicos exclusivos para pessoas com transtorno do espectro autista, no município de Sem Peixe e das
outras providências também do vereador Nonato Charles Mantena Norberto. E assim eu agradeço, viu? Uma boa noite. Ô, Fatinha, na hora que você precisar de usar a tribuna, essa casa está de porta aberta. Não só para você, para todos os munícipes, se precisarem querer ou reclamar, ou fazer proposta, ou participar, é só vir aqui falar com a Renata. Tem uma regra a ser cumprida, né? Tem um regimento, mas a casa está aberta. Eu quero aqui, até por uma questão de justiça, né, na demanda que ela trouxe, tem 2 projetos aqui, que é o projeto do Nonato e do João Deon Couto. Ele contempla, só que tem algumas demandas delas que eu acho que vocês deveriam, os dois, conversar com ela nessas demandas, talvez incluir nesse projeto que vai em votação na próxima reunião. Dá tempo da gente redistribuir se for necessário, se vocês achar conveniente. Eu oriento que vocês aproveitem essa oportunidade, porque aí a pessoa que está com a situação na mão, né, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo para que a gente ajude a melhorar o serviço público, e você está com 2 projetos que atendem essa demanda. Porém, tem alguns itens que ela colocou aqui que não está contemplado. Se eu fosse vocês, davam uma conversada com ela, os dois, e ver o que vocês dão, se vocês querem incluir no projeto, para que não tenha um terceiro projeto, porque não dá para a gente deixar passar sem dar resposta a demanda dela, né, que é uma demanda justa. Então, se eu vou pedir vocês se interessarem, conversa com ela e aproveita essa oportunidade, talvez dá para encaixar nos 2 projetos. Mensagem. Uma mensagem oficial de homenagem ao Papa Francisco. A Câmara Municipal de Sem Peixe não poderia deixar de registrar, com profundo respeito e pesar, o falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, ocorrido recentemente, e cuja cerimônia de sepultamento reuniu fiéis de todo o mundo em oração e reverência. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica e voz respeitada entre as nações, foi um exemplo de fé, humildade e compromisso com a paz, a justiça social e o diálogo entre os povos. Sua trajetória à frente da Santa Sé foi marcada pelo incansável esforço de aproximar a Igreja das realidades do mundo contemporâneo, sem jamais renunciar aos valores do Evangelho. Neste momento solene, prestamos nossas homenagens a esse grande homem que, mesmo diante de desafios históricos e espirituais, jamais deixou de proclamar a dignidade da vida humana, a caridade, o perdão e a esperança. Que sua memória permaneça viva como inspiração para líderes e cidadãos em todas as partes do mundo. Que o Senhor o acolha em sua misericórdia infinita e que o seu exemplo continue a iluminar os caminhos da humanidade. A Câmara Municipal se solidariza com todos os fiéis católicos e manifesta seu respeito à Igreja neste momento de luto e reflexão. Muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem aí. Com a palavra o vereador Leão Couto. Boa noite a todos aí presentes. A Fatinha trouxe uma demanda aqui da instalação de rede elétrica ali naquela rua São Vicente. Já tem uma indicação minha aqui na casa, Fatinha, foi votada por os demais vereadores e já foi encaminhado executivo já. Beleza? A gente já coloquei uma indicação lá, ali um ponto ali é crítico, escuro mesmo, então eu já fiz a indicação aqui, já foi votado, já está com o executivo para análise e com certeza vai estar resolvendo a situação lá o mais rápido possível. E sobre o projeto meu que vai tramitando aqui, a gente vai conversar e está à disposição para incluir as outras demandas também nele aqui. Beleza? Muito obrigado a todos.
Chamada final. Arlindo Martins Florentino, Geraldo Eustáquio Nardi, João Deon Alves Couto, José da Purificação Vieira, Max Vinícius Ribeiro Carneiro, Nonato Charlen Manteno Norberto, Pedro Wagner Pereira, Reinaldo Pereira Viana, Romar Chaves Canazarte. Sobre a proteção de Deus e o povo de Sem Peixe, declaro encerrada essa sessão.